Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Está começando aqui mais um vídeo pelo canal Jesus, o Verbo de Deus. E amanhã será celebrado o Dia dos Pais. E desde já eu gostaria de desejar a cada pai um feliz Dia dos Pais. E a você que é inscrito aqui para esse canal, manifestar meus enormes agradecimentos por você estar aí ajudando-nos, compartilhando esses vídeos, essas mensagens e também acompanhando aqui os vídeos por este canal. E eu gostaria hoje de trazer uma palavra em referência ao Dia dos Pais, no livro de Jó, o capítulo de número 1 e dos versos de 1 a 5. Você, se porventura possuir sua Bíblia, peço a você que desde já esteja fazendo uso dela para você acompanhar a exposição desse texto. E esse texto diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E o tema que eu gostaria de trazer para você esta noite é: Pai, um homem de valores. E eu gostaria de trazer pelo menos 4 verdades com base nesse texto. Quando nós lemos aqui o capítulo 1, nós vemos que Jó era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia diz que ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era um homem íntegro e reto que se desviava do mal, a ponto de próprio Deus, quando teve ali com um embate contra Satanás, dar o currículo de Jó para Satanás e dizer: vistes meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Este homem era um homem de valores, era um homem de princípios, era um homem próspero e que temia a Deus. E agora nós vamos ver que Jó, ele zelava pelos seus filhos. Diz a Bíblia que os seus filhos iam à casa dos outros, faziam banquetes uns com os outros e mandavam convidar suas irmãs a virem comer com ele. E decorrer do passar do turno dos dias, ele chamava seus filhos e os santificava. Então, com base nesse texto, eu gostaria de trazer 4 lições sobre pai, um homem de valores. A primeira lição é: ele cuidava da vida espiritual dos seus filhos. Observe o versículo 5. Chamava Jó seus filhos e os santificava. Ele não apenas educava seus filhos, ele não apenas cuidava, sustentava os seus filhos, ele também santificava os seus filhos.
Ele cuidava da vida espiritual dos seus filhos. Ele cuidava da vida dos filhos com Deus. Ele santificava os filhos. E o que nós podemos aprender é que muitas vezes os pais cobrem os filhos de bens, cobrem os filhos de coisas, mas não levam seus filhos a Deus em oração, não santificam seus filhos. E eu quero dizer para você, pai, que maior do que aquilo que você dá aos seus filhos é aquilo pelo qual você apresenta seus filhos para Deus. Que alimentá-los com as verdades que emanam das Escrituras, a fim de que seus filhos sejam mais filhos de Deus do que os seus próprios filhos. O maior propósito dos pais não é que os seus filhos sejam mais seus filhos. Não é que os seus filhos sejam homens retos, íntegros, homens honrados apenas, mas que seus filhos sejam filhos de Deus, que estejam na presença de Deus, que sejam homens de Deus, que zelam, que guardam e que santificam a Deus em suas vidas. Ele santificava seus filhos. Segunda verdade é que isto era prioridade para ele. Diz a Bíblia aqui que ele se levantava de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. A primeira coisa que Jó fazia é santificar os filhos. Ele santificava cada um dos 10. Não era uma coisa que ele deixava para depois. Não, vou deixar para fazer outra hora porque eu estou muito ocupado, embora ele o era. Ele era um homem muito ocupado ali no campo, cuidando dos animais, mas não. Ele era um homem que oferecia sacrifícios e holocaustos continuamente pelos seus filhos e oferecia isso de madrugada. Interessante que uma certa feita, o reverendo Hernandes contando isso, ele estava lá na Coreia para uma reunião de oração. E ele falou com os coreanos: vocês se reúnem para orar de madrugada porque aqui, enquanto aqui é dia, lá é noite. E os coreanos disseram: não. Nós nos levantamos para orar de madrugada porque Deus é prioridade para nós. Nós não temos tempo para aquilo que é prioridade. Talvez você não esteja tendo tempo para os seus filhos, talvez você não esteja tempo para a sua família, talvez você não esteja tendo nem tempo para Deus, porque talvez isso não seja prioridade para você. Que seus filhos sejam também sua prioridade, que Deus seja sua prioridade, que sua família seja sua prioridade. E então você vai ter tempo para eles. Mas a terceira verdade é: ele estava preocupado com a glória de Deus. Observe que o texto diz que ele diz o seguinte: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Grave essa palavra. Talvez tenha pecado contra os meus filhos, pecado dos meus filhos e blasfemado contra Deus em meu coração. Ou seja, ele não apenas está preocupado com a aparência externa dos seus filhos em relação à sociedade, como as pessoas vão ver, como é que os seus filhos serão vistos pela sociedade, não. Ele está preocupado com como é que os filhos estarão ante os olhos de Deus. Aquele pecado que talvez ninguém tenha visto, que eles fecharam a porta do quarto para ninguém ver. Também Jó leva isso em oração, porque dizia: talvez os meus filhos tenham pecado contra Deus. Então ele está preocupado com a glória de Deus na vida dos seus filhos. Ele está preocupado com o nome de Deus sendo honrado e exaltado na vida dos seus filhos. Ele está preocupado como que o nome de Deus seria santificado na vida dos seus filhos. E então ele faz isso para a glória de Deus. Mas finalmente, em quarto e último lugar, ele fazia isso continuadamente. Talvez você tenha orado pelos seus filhos, talvez você tenha orado por uma causa parecida aos olhos humanos impossível. É uma enfermidade, é uma dificuldade financeira, é um problema espiritual, psicológico, emocional. Mas o problema não é que talvez alguns pais ou algumas pessoas não tenham orado pelos seus filhos. É porque têm parado de orar por eles. E o texto diz que Jó, ele santificava seus filhos, oferecia holocausto aos seus filhos e fazia isto continuadamente. Porque sabe, não é hora, pai, não é hora, mãe, de você fazer isso continuadamente. De orar pelos seus filhos constantemente, diariamente, regularmente. Não parar de orar por eles. Orar até que Deus entre com providência, envie um milagre, entre com a solução.
nós devemos fazer como Jó, de cuidar da espiritualidade dos nossos filhos, que eles sejam prioridade para nós. Nós devemos estar preocupados com a glória de Deus na vida dos nossos filhos e, em último lugar, nós temos que fazer isso continuamente. E eu desejo aqui outra vez um feliz Dia dos Pais a cada um dos pais desse Brasil, desta nação brasileira. E que Deus abençoe a você, a seus filhos, a sua família, para que você seja bênção na sociedade, na casa de Deus e aí também no seu lar. E eu encerro com uma frase de Agostinho de Hipona, de que os pais devem educar os filhos 20 anos antes deles nascerem. O destino da sociedade está na mão de você, pai. Porque se os pais falharem ao educarem os seus filhos, o mundo cobrirá seu rosto de vergonha. Que Deus nos ajude a sermos melhores pais, pais valorosos, pais honrados, pais segundo o coração de Deus, que paguem o preço pelos seus filhos, que façam isso continuamente para a glória de Deus, como em prioridade. Que Deus nos ajude. Peço a você que se inscreva nesse canal, ative o sino de notificações, dê o seu like, compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas para a glória de Deus. Deus nos ajude, queridos irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima.